E aí tem o negócio da nomeação dele para o comando. Né? O que acontece? Segundo ele narra aqui. Teve essa história lá, que eu acho que ele era, nessa época, comandante militar da Amazônia, dos índios Tenharim que estavam cobrando um pedágio num pedaço ali de uma rodovia qualquer. E deu uma encrenca ali que sumiram 3 rapazes. Entre o Maitá, lá no Amazonas, e algum outro lugar. E aí começou até aquela coisa de vamos linchar os caras e não sei o quê. E o comandante, acho que do batalhão ou da brigada, que tem lá, não lembro direito, chamou ele para ir lá e ver a situação pessoalmente. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e acalmou, né, a tal da situação com os próprios índios Tenharim. E ele fala de uma maneira muito pejorativa. Eu cheguei lá e na maloca tinha TV tela plana. Né? Como se índio não pudesse ter TV tela plana, caramba? Aí ele fala, e as ONGs causavam muito problema, e aquela coisa ambiental toda causava problema, porque os caras não podiam derrubar uma árvore ali, estavam passando fome, e aí começaram a fazer esse pedágio. Então, veja bem, é o ajuste no discurso para dizer que a proteção ambiental estava causando um problema para os próprios índios e que ele, como militar, é o cara que ia conseguir resolver isso. E aí, pelo jeito que ele narra aqui, a Dilma comprou essa história. Então, assim, alô, PT, faz aí o contraponto a essa história, porque eu quero ouvir isso sair de alguém que estava nessa reunião, que, segundo ele, era quem? Já digo aqui para você. Retornei a Manaus e um dia depois fui convocada para uma reunião no Palácio da Alvorada. Participaram o vice-presidente, aquele lá, a chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro da Defesa, Celso Amorim, o brigadeiro Machado, representante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, um integrante da Secretaria-Geral da Presidência da República, que ele não diz quem é, eu e a presidente Dilma, que estava com um forte resfriado e um tanto impaciente. Eu estou lendo aqui na tela do computador, eu transcrevi esse trecho para o Word, que fique bem claro. Nem bem havíamos nos sentado, ela, Dilma, perguntou, Gleisi, qual é a pauta? A ministra respondeu, tratar do problema dos índios Tenharim. Aí a Dilma fala, não, Gleisi, vamos resolver o problema dos índios. Entendi que ela estava se referindo também aos índios do Maranhão, que na véspera haviam derrubado torres de transmissão de energia. Ato contínuo, Dilma dirigiu-se ao ministro da Justiça. Cardoso, você já demitiu o representante da FUNAI? A resposta do ministro, estamos providenciando. A deixou mais impaciente. Não, Cardoso, aqui não tem gerúndio. Quero a nota de demissão sobre a minha mesa hoje. Voltando-se para mim, perguntou, general, o que houve lá? Relatei todos os detalhes do ocorrido, bem como as providências que eu tinha adiantado. Ela se mostrou satisfeita e determinou, vá lá e resolva o problema. E eu, posso falar em seu nome? Ela respondeu, pode. O ministro Amorim interveio, dizendo que o problema indígena não era de responsabilidade do Exército. Veja, o que estava acontecendo nessa época? O Amorim estava em atrito com um monte de generais da reserva por conta da Comissão da Verdade. Percebe? E ele estava certo nesse caso, se o que o Vilas Boas está falando corresponde. O problema dos índios não podia ser jogado no colo do Exército, você está entendendo? Porque desde 2008, o que o Exército estava fazendo? Sabotando os governos do PT
Porque os governos do PT estavam pró-causa indígena. E aí ele diz assim, novamente, impaciente, ela atalhou. Amorim, você não está entendendo. Só o exército tem autoridade para isso, mas nenhuma instituição. Passando a mão sobre o meu ombro, arrematou. Vá lá com suas estrelas e resolva. Então, o que ela está dizendo aqui? Ou ele está dizendo que a Dilma, no fim, deu a razão sobre tudo aquilo que eles estavam produzindo em bola de neve e efeito cascata desde 2008. Ou seja, ela não só desautorizou o Amorim, como provavelmente é que desautorizou o Lula, desautorizou o Jobim antes, que fez, enfim. A primeira demarcação desse negócio foi do Jarbas Passarinho, lá atrás, entendeu? Não tinha nada disso. Depois a gente entra nisso aqui também. Mas seja como for, ele diz ali que depois o Cardoso falou assim, olha, foi graças a essa sua coisa aí que você conseguiu o comando. E ele diz assim, o Cardoso virou um excelente interlocutor. Sabe Deus o que isso quer dizer, né? Mas seja como for, enfim, como a gente sabe, foi um governo que produziu tiro no próprio pé o tempo inteiro. Agora, depois disso, você vai querer me convencer que foi um negócio da Comissão da Verdade, que foi a verdadeira facada nas costas deles, e que foi por conta da Comissão da Verdade que o Exército se sentiu ofendido e por isso que eles foram no contra Dilma? Uma ova! Uma ova! Ela deu de bandeja toda a coisa para os caras. Estava ali embaixo do nariz dela e depois, com Aldo Rebelo, foi pior ainda, porque, se não me engano, foi ele que costurou o nome de Vilas Boas para ser comandante do Exército. Tanto que depois ele foi ser ministro também. Aliás, foi ministro no período crítico da Dilma e deixou tudo isso rolar solto, debaixo do nariz dele, não falou nada. Bolsonaro indo dia e noite dentro de instalação militar, fazendo campanha ali, e fingindo que nada estava acontecendo. Se não foi uma sabotagem contra o governo Dilma, Romans, foi uma sabotagem contra o Brasil.